Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo a sua bênção, seu amparo, para que possamos refletir um pouco mais sobre a mediunidade, sobre esse campo de trabalho tão grandioso que se desdobra para nós, mas também atento às responsabilidades que são muitas, as cobranças, os testes, as provas que ela nos exige para que possamos manter uma vivência a nível superior e sermos dignos dos mentores espirituais que nos influenciam, que escrevem através de nós. Somente conviveremos com os santos quando soubermos respirar o ar puro que eles respiram, quando estivermos despojados de todos os interesses materiais. Aí sim estaremos alçando voos maiores no campo da mediunidade e sendo os instrumentos da espiritualidade para a paz, para o crescimento e para o bem-estar da humanidade. Abençoe, Senhor, as reflexões que fazemos, as histórias contadas por nossa companheira Ivone Pereira. Que ela, no mundo espiritual, receba o nosso carinho, o nosso agradecimento por esses momentos tão importantes que estamos passando junto, a sua literatura tão agradável. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, nós estamos no capítulo, né? Entrando aí na reta final desse capítulo do Amigo Beletrista. E na semana passada nós paramos num ponto-chave, porque essa história ainda vai desdobrar em fatos mais interessantes ainda nesta semana e na próxima, onde nós vamos com certeza estar encerrando esse capítulo. Mas nós paramos naquele ponto onde ele queria escrever uma história que não tinha nenhum cunho moral cristão, e ela pede a ele um dia para que ela pudesse pensar, para que ela pudesse orar, entrar em contato com os benfeitores espirituais e buscar neles uma inspiração, se realmente ela devia intermediar aquela história, se ela realmente teria como algum dos seus mentores filtrar aquele drama para que ele tivesse, né, uma cara evangélica, para que ele tivesse uma mensagem cristã. E ela fala para ele, né, a última frase que nós falamos semana passada, uma frase muito dura, quando ela diz: suas páginas, meu irmão, deveriam conter conceitos que consolassem o leitor. Esta é a proposta da doutrina espírita. Nenhum romance, nenhuma história deve fugir ao contexto de ser um consolador. Sujeitos sempre a múltiplos infortúnios são as pessoas que estão na Terra e que se desesperam ou desanimam ante as lutas cotidianas. Conceitos sorvidos no Evangelho do Divino Mestre, que lhe apontasse ainda alvitres felizes do Consolador prometido. Então, o que se espera, né, de uma obra espírita? Que ela acalente, que ela acalme o coração, por mais que ela, às vezes, mexa com a gente, que ela machuque um pouco por dentro, ela tem que ter um caráter consolador, que nos dê um caminho para a própria felicidade, né? Que mostre a doutrina espírita como um consolador prometido para remediar as próprias tribulações. Ao passo, diz ela, que observei ontem em sua longa exposição, que nenhuma só vez o nome de Deus foi pronunciado.
Então, enquanto ele narrou a história para ela, ela observou. Ela estava atenta e viu que naquela hora toda que ela esteve com ele, em momento nenhum o nome de Deus foi pronunciado. Por tudo isso, com a leitura do seu drama, tal como foi narrado, as criaturas colocadas em situação melindrosa, na vida de relação, somente encontrariam em suas páginas o desânimo, o desespero, ocasionando o suicídio, a inconformidade e a paixão incontrolável, gerando a neurastenia e a descrença que igualmente conduzem à morte prematura. Então, ela dá uma resposta seca, firme e consistente. Olha, não vou, de forma alguma, psicografar sua obra, porque o contexto da sua história não é uma história consoladora. Não é uma história que tem os fundamentos da doutrina espírita. Não é uma obra que possa ser patrocinada pela mediunidade cristã. A entidade visitante bateu com força o punho fechado sobre a mesa onde trabalhávamos e onde o Evangelho do Senhor se encontrava exposto e retrucou contrariada. Lembremos que esse diálogo está se desdobrando no posto espírita da cidade de Lavras, onde ela trabalhava como médium receitista. Então está todo mundo lá sentado, né? E ninguém está vendo o desdobramento dessa história. Essa conversa, ela é mental, mas a entidade ficou revoltada, bateu com os punhos sobre a mesa e, né, disse contrariada. Mas a obra será boa na sua estrutura realista, será comovente, dirigida por um coração que sofre a outros corações que também sofram, para que se reconfortem na certeza de que não são os únicos a sofrer. Então, aí ele acha, né, que encontrou uma pega para que as pessoas ficassem consoladas com o seu drama. E será bem escrita, diz ele. Eu garanto-lhe. Já disse que fui apreciado beletrista. Já fui amante das letras, já fui um escritor. Então, eu garanto que a obra vai ser boa, vai ser bem escrita, vai encantar uma série de pessoas que, com certeza, vão se ver nessa história, porque não é uma história muito particular, é uma história de desrespeito, de suicídio, de paixão que acontece todo dia em todas as cidades. Não duvido, meu irmão, disse ela, mas isso não será bastante. Nas obras literárias de caráter espírita, será necessário algo mais profundo e rigoroso. O Senhor, com esse drama, teria escrito para o sensacionalismo dos livreiros, para o sucesso dos monstruários. Talvez obra forte, de um realismo brutal e contundente, e os médiuns espíritas somente deverão ser intérpretes de obras moral e espiritualmente educativas, consoladoras, ou então científicas ou filosóficas. Olha o tripé da doutrina espírita aí: ciência, filosofia e religião. Qualquer obra mediúnica que venha a ser editada, que venha a ser divulgada, ela tem que estar posicionada nesses três pontos. Ou ela é de moral cristã, estaria, né, no âmbito da religião, ou ela é de princípios científicos, como nós temos algumas obras de Chico Xavier e de Valdo Franco, com a psicologia transpessoal, ou ela é filosófica, como nós temos, por exemplo, o livro O Consolador de Emmanuel, que trata de desenvolver a filosofia do próprio Livro dos Espíritos. Então, se ela não estiver apoiada nesse tripé, ela não é uma obra patrocinada pelo Espiritismo.
Pode ter sido editada, pode estar escrito lá obra espírita, obra mediúnica, mas nós temos condições de avaliar através do senso crítico e do conhecimento que estamos adquirindo. A senhora poderá assinar com seu próprio nome, visto que não importa permanecer amado. Olha a proposta, né? O desespero que esse espírito estava. Ele queria que ela escrevesse a história. E como ela colocou que ela não poderia receber mediunicamente uma obra que não fosse fundamentada na moral cristã, ele falou assim, então só faz o seguinte, a senhora escreve o seu nome, como se fosse a obra fosse sua. Ninguém, diz ele, precisará saber que a obra foi mediúnica. Poderá enriquecer. Pois alegra-me poder concorrer para a sua abastança, porquanto estou informado das dificuldades monetárias que a afligem. Olha só como que é ardiloso o espírito. Sabia que ela passava extrema dificuldade financeira. E oferece ela, né, um recurso que ela ia fazer, ninguém vai ficar sabendo. Você põe que a obra é sua, vende, dinheiro vem para você como, né, de direito autoral da obra, você vai enriquecer. Garanto-lhe, diz ele, inspiração e motivos sensacionais e inéditos para uma fecunda literatura, ao gosto da maioria do público. Então não vai ficar só nessa obra, não. Nós vamos escrever uma sequência. São várias histórias, várias obras. Entre os espíritos como eu, inferiores, né? Há dramas tenebrosos, inacreditáveis, inconcebíveis, ricos de emoção, de originalidades, e isso agrada sempre o leitor e produz renome. Eu lhe contarei tudo, escreverei pela sua mão. Obterá um nome famoso na literatura nacional e, quiçá, no estrangeiro. Glória, fortuna, admiração e adoradores. Olha a proposta que ele chega para ela. Quando ele vê que ela freia os seus interesses, porque aquela obra não era nenhum tanto voltada para a moral cristã, ele então apela para as dificuldades financeiras que ela passava. Lembra-nos a história de Chico Xavier, quando recebeu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eles passavam grande dificuldade financeira. O pai estava doente, apenas o pai e Chico Xavier trabalhavam, o irmão havia falecido, havia uma despesa muito grande, e esta obra que ele recebeu, né, ele deu ela para os pobres, para que os recursos, né, que obtivesse da publicação, da venda, fosse em benefício dos pobres. E o seu pai, né, muito atento àquilo tudo, vendo que a obra havia sido muito bem recebida, muita gente elogiando, disse: Ô Chico, será que seus guias não podem escrever uma obra para nós? Porque você deu essa obra para os pobres, mas nós também somos pobres. Nós estamos passando dificuldade, estamos devendo muito ao armazém, à farmácia, o pai doente, medicações, e passando aquele aperto todo, né, aquela dificuldade, as cobranças, o Chico diz: não, meu pai, como paga, os espíritos não permitem. Nós estamos na mediunidade com total desinteresse. Alguns médiuns caíram nesse ponto. Vinham com uma proposta de trabalho, mas quando receberam uma promessa, né, uma proposta dessa, financeira, tombaram. Lembra que ela fala nesse capítulo que os médiuns, quando se candidatam a um mediunato, a uma mediunidade de oferecer frutos, eles passam por uma iniciação. E a iniciação nada mais é que um teste. Ela já estava amadurecida, já havia 27 anos de trabalho espírita.
quando ela recebe a visita desse espírito, quando ele faz essa proposta para ela. Mesmo passando muita dificuldade financeira, ela reúne em si as forças e responde. A doutrina espírita ensina aos médiuns, meu irmão, que a fortuna de um intérprete do invisível será a paz na consciência. E que a sua glória estará no dever cumprido perante as leis de Deus, como na renúncia ao mundo pelo amor ao bem e à verdade. Eles não poderão visar jamais a quaisquer lucros pecuniários com a sua produção mediúnica, porque se assim procedessem, estarão incorrendo em penalidades graves perante a própria consciência e a santidade do mandato que lhe foi confiado. Não me atraem, portanto, o renome que poderia conquistar, com os favores que o irmão muito bondosamente pensaria em conceder-me, nem glórias terrenas e tampouco os tesouros que a ferrugem possam consumir e os ladrões roubar. Tal como advertiu nosso Divino Mestre, dentro da doutrina somos reeducados no desinteresse dos bens temporais. Todavia, tenho uma coisa a lhe dizer. E o espírito, né, que estava um tanto quanto assustado com a sua relutância heróica e ao mesmo tempo superior, diz: então diga, por que não inspira, diz ela, os beletristas terrenos? Não os espíritas, mas os que desejam glória e fortuna, partindo do princípio psíquico de que todos os homens são influenciáveis pelo mundo espiritual, talvez esse alvitre viesse ao encontro do seu desejo, visto não desejar aparecer como verdadeiro autor dos trabalhos a serem escritos. Então, ainda acha uma solução para ele. Você não procura um escritor e inspira ele a sua história. Não é um escritor comum, um escritor profano, que não tenha nenhum interesse com a moral. Ele tem a facilidade de escrever, e como todos os homens são médiuns, e você tem a capacidade de influenciar, você pode escrever sua história por eles, sem nenhuma preocupação com a questão moral, porque a obra que eles escrevem não tem esse comprometimento. Eu, como médium, pensava ela, não sou escritora, sou intermediária do bem. Se todos têm preço, eu também tenho o meu. Mas o meu é impagável pelas moedas da terra. A resposta do beletrista foi peremptória. Não, não quero. Estes não me servem. Desfigurarão com suas próprias ideias e conceitos pessoais o que eu desejaria expor. Já tentei várias vezes, mas deturparam quanto lhe soprei aos ouvidos. O trabalho tornou-se ridículo, detestável. Então, por que ele não queria um escritor comum? Porque o escritor comum ia ter inspiração. Mas a inspiração ele poderia, naquele dia, né, captar a ideia, mas descrevê-la ao sabor das suas paixões, colocar as cores do seu próprio sentimento, enquanto o médium mecânico descreveria a história com todos os detalhes que o escritor espiritual gostaria que tivesse. Permite-me então um conselho, diz ela a ele. Que importa meu destino para que me deseje aconselhar? Pois se me nega o favor. E ela diz, importa-me muito profundamente seu destino. A doutrina que professo exige do seu adepto o fraterno interesse pela sorte de todas as criaturas. Olha que frase profunda. A doutrina que professo, a mesma nossa, exige do adepto o fraterno interesse
pela sorte de todas as criaturas, as quais passamos a considerar como irmãos muito queridos. Quero, por isso mesmo, vê-lo feliz, meu irmão, recuperado, primeiramente para Deus e para si próprio, e depois para as belas letras e para a sua Maria Elisa. Aí desarma ele e diz, crê então que um dia reencontrarei Maria Elisa? E ela diz, certamente que a encontrará, depois que ambos se reajustarem aos rígidos princípios do dever, e após resgatardes os débitos contraídos durante os desvários das paixões, oriundas da descrença em Deus, encontrá-la-á novamente, sem dúvida, desde que o seu sentimento for sincero, apesar de infeliz e desequilibrado. Faça de início um esforço para se acalmar, esquecendo o passado para só tratar do futuro, esquecendo as letras, o amor infeliz. Como vê, é necessário, em primeiro lugar, a renúncia. E ore. O amigo necessita, como vê, é necessário, em primeiro lugar, a renúncia. O amigo não deverá esquecer que não mais é um homem, e sim um espírito. Portanto, espiritualize-se, alçando a mente todas as suas energias e vontades para o mundo espiritual ao qual pertence. E o primeiro passo para a grande renovação que se impõe na sua individualidade é a prece, a meditação em torno das ciências celestes e não em torno do amor de uma mulher, o estudo da filosofia espírita. Pois essa filosofia é universal, abrange a Terra, os espaços sem fim e os mundos siderais, a alma das criaturas, o coração de cada um de nós. Procure adaptar-se ao conceito do amor a Deus e ao próximo, e calque nas profundidades do pensamento a saudade dos fatos que o torturam. Nesta casa, meu amigo, ora-se, estuda-se e trabalha-se inspirando-se no amor de Deus e do próximo. Foi médico na terra? Ainda o é no invisível, porque o sagrado patrimônio intelectual de cada um de nós é bem imortal, que jamais perderemos. Aqui, a esta casa, acorrem doentes, como poderá verificar. Acabo de solicitar dos médicos do além receituário para os seus diferentes males físicos. Ajude-nos a aliviar suas dores, curando suas doenças físicas, para mais tarde poder aliviar também os males morais de outros tantos enfermos. Ore conosco, assistindo-nos metodicamente a nossos estudos e meditações. Convido-o, olha só a intimidade dela com ele, mesmo a estudar diariamente comigo, no silêncio de meu aposento que conhece. Preste atenção aos ensinamentos contidos nos livros que leio e que me dão as nobres entidades espirituais, que me concedem a honra dos seus ditados mediúnicos. Depois, meu amigo, o caminho a trilhar por si mesmo se descortinará, permitindo a paz que é faltado ao seu coração. Então, não é apenas uma resposta, né? Há uma doutrinação completa. Ela fala o não, o porquê do não, ainda dá o caminho para que ele pudesse se reencontrar. Nem sempre os espíritos se agradam quando vem a verdade. Mesmo nós, né, quando vamos fazer um tratamento, principalmente na área da psicologia, e como descobrimos que nós somos grande parte dos problemas que nos afligem, né, são os tormentos voluntários, alguns não vão mais às consultas,
abandona o tratamento, a terapia, porque é muito fácil jogarmos a culpa nos outros, na situação, no drama, no quadro social. E ele também fazia isso. Então, quando ela mostra para ele que tem que mudar, ele que tem que trabalhar, ele que tem que merecer para que as coisas aconteçam, ele não responde nada, mantendo-se em triste silêncio. Conservou-se respeitoso durante a prece, para o encerramento do receituário. Retirou-se vagarosamente e, por alguns instantes ainda, nossa visão espiritual distinguiu-o, caminhando ao longe por uma estrada ligeiramente inclinada, polvilhada de uma substância creme e meio cintilante, e pareceu-nos que chorava. Observemos que todo esse diálogo ocorreu dentro de uma casa espírita sem que ninguém encarnado percebesse. Apenas ela, como médium, que estava num posto de receituários para a saúde, para os doentes, e no momento em que cessou a produção de receita, ele surgiu e eles conversaram mentalmente este diálogo de alto nível. Por isso que um médium deste calibre, deste quilate, vive antecipadamente a vida espiritual. Para outros que estão ali na casa espírita, dirigindo, colaborando, organizando, recebendo sofredores, que são trabalhos dignos, nada disso aconteceu. E ela nem conta isso, deixou para nós nas suas experiências mediúnicas. Então é uma vivência muito profunda, muito bonita. Continua ela narrando. Não mais tornamos a ver essa entidade espiritual, ou sequer tivemos notícia dela. Não perguntamos jamais do seu paradeiro aos instrutores espirituais que nos assistiam. Outro ponto. Às vezes a gente tem muita curiosidade, né? Fulano, onde que está? O que está fazendo da vida? Onde está trabalhando? Onde está morando? Casou? Separou? O que fez? Ela simplesmente não pergunta nada. Porque os espíritos, quando a procuram, eles vêm com um propósito, com um trabalho, com um projeto. Não vem para responder questões. Igual a gente que vai na reunião mediúnica e quer saber se tem obsessão na nossa casa, se está prejudicando um, se está influenciando o outro, se está na casa de fulano, se o nome que ele deu é de alguém conhecido. Não tem essa preocupação. Simplesmente morreu ali, naquela doutrinação, naquela conversa, e quando ele, calado, afastou-se e distanciou-se dela. Mas não a esquecíamos. Oramos em sua intenção durante nossos trabalhos e a convidávamos a acompanhar nossos estudos diários das obras espíritas que sistematicamente fazemos até hoje, mesmo sendo vidente, mesmo tendo criado entre ambos afinidade, ele poderia acompanhá-la sem que ela percebesse. Então, ela sempre convidava mentalmente, meu amigo, venha estudar comigo a doutrina espírita, e fazia, né, a sua leitura, a sua reflexão, e que só ele, se estivesse ali, poderia estar recebendo também um pouco dos benefícios. Não mais pressentíamos a sua presença, nem qualquer intuição informativa a seu respeito. 4 anos depois da sua visita, no entanto, seja pelo ano de 1934, fazemos as sessões sociais para um jornal semanário do interior, propriedade de um de nossos irmãos. Ela estava escrevendo, né, da parte dela, do seu entendimento, um trecho para um jornal, propriedade do seu irmão. No entanto, no momento, de empunhar a caneta para traçar as primeiras linhas daquele noticiário, alguém do invisível,
que não conseguíamos identificar, arrebata-nos o braço, atira a caneta para o lado, toma do lápis e traça velozmente uma pequena novela intitulada Deodato. Posteriormente, foi publicada em folhetins por um conhecido jornal espírita do Rio de Janeiro. Esse trabalho, com todas as características dos ditados mediúnicos recebidos em momento impróprio, sem que nos houvéssemos preparado sequer com uma prece, sem que ao mesmo tivéssemos pensado em qualquer categoria de espírito, foi traçado tão rapidamente que não podemos interrompê-lo senão para trocar de lápis. E quando finalmente a entidade comunicante modelou a última frase e exclamou como de hábito em trabalhos congêneres: ponto final, não assinou a obra. Certo de que absolutamente não seria de nossa produção literária que acabávamos de compor, pois que somente escrevemos sob influência dos espíritos, ainda quando o trabalho é figure nosso, como acontece com o presente volume, rogamos às entidades enternecidas, sentindo ainda a sua presença e a ternura que nos invadiu, lucificando o nosso coração. Olha o que ela fala. Mesmo essa obra que nós estamos estudando, que parece mais um desabafo, né? um relato de toda a sua experiência mediúnica, ela foi escrita sob a inspiração dos benfeitores espirituais. Em momento nenhum ela escrevia algo de si próprio. Então ela tinha certeza que aquela pequena novela mediúnica, que foi escrita de uma forma muito abrutalhada, muito rápida, não seria dela. Aí ela começa o diálogo. Querido irmão, muito agradeço a benevolência da sua presença, com a mimosa dádiva literária com que me presenteais. Que o Senhor vos ilumine e abençoe, tornando-vos feliz na espiritualidade. Tende a bondade de assinar o vosso trabalho. Esperávamos, mas a entidade quedava-se silenciosa e esquiva. Repetimos a súplica. Tende a bondade de assinar. Um trabalho anônimo de além-túmulo não tem valor e não poderá ser publicado. Então, o visitante falou. Docemente confessamos que, de certo, um embotamento singular nos obscurecia as intuições, até o momento presente que escrevemos essas páginas, impedindo-nos reconhecer o Espírito, que então nos visitava, pois que realmente apenas nesse momento somos informados quanto é também o leitor de que o autor espiritual da novela Deodato, escrita em 1934, fora o amigo beletrista. Respondeu-nos ele, porém, naquela época, sem que o identificássemos. Assina tu mesma, presenteio-te com ela, eu não desejo aparecer. Ora, chegando a essa altura do presente capítulo, que nos está surpreendendo mais do que ao próprio leitor, eis que o venerável espírita Dr. Bezerra de Menezes, um dos patronos espirituais do Centro Espírita de Lavras, pela época em que militávamos e onde, pela primeira vez, falamos com um amigo beletrista, irradia até nós os seus pensamentos, avisando de que dirá algo a respeito. Olha como é que essa história vai se desdobrando, né? 4 anos depois que ela negou a ele a psicografia daquele romance, totalmente sem propósito moral cristão, ele surge para ela, psicografa uma pequena novela mediúnica, um pequeno conto, chamado Deodato, que há uma publicação em um dos jornais espíritas do Rio de Janeiro da época de 1974, e logo depois o Dr. Bezerra de Menezes irradia o pensamento dela, dizendo que iria explicar algo a respeito de tudo isso que aconteceu. Então, atendendo-lo comovida, oramos e esperamos concedendo lápis. Vejamos o que dirá o amado Espírito que do além, como outrora sobre a terra, tantas lágrimas soube enxugar nos corações sofredores. Aí o Dr. Bezerra começa a explicar todo este capítulo.
numa mensagem dizendo: há 27 anos, quando a ti foi exigido o testemunho do desinteresse no campo da mediunidade, que integra a série de provas programadas pela sua iniciação constante dos métodos da escola de regras orientais, a que teu espírito é subordinado, como ela é a reencarnação de espíritos orientais. Então, ela passava por esses testes, essa iniciação nos conceitos superiores, no conhecimento superior da comunicação mediúnica. Subordinar. Esse irmão, que chamas de beletrista, sofredor, mas amável, bem intencionado, mas espiritualmente incompetente e ansioso por algo sublime que o renovasse, norteando-lhe os passos na jornada espiritual, foi o indicado para a tentação que seria importante sofresse, como espírito delinquente perante o Evangelho, necessitado de testemunhos renovadores ante as leis eternas. Então, desde os 27 anos atrás, quando ela começa no trabalho mediúnico, esse espírito já havia sido selecionado para que, num determinado momento, pudesse vir a fazer essa tentação, a cobrar dela, e ela, como um espírito endividado, teria que vencer e se cedesse, e se aceitasse. Olha o desdobramento da história. Para um leitor mais atento, vai falar com a gente assim, mas as datas não estão dentro de uma cronologia, porque lá no início da história fala que ele desencarnou em 1911, e nós estamos agora em 1934, porém 23 anos. E o doutor Bezerra fala que há 27 anos ele já estava, né, vindo acompanhando ela. Com certeza a história que ele contou para ela do seu desencarne era uma história falsa, para dar crédito, talvez não o romance que ele havia vivido, mas para fugir de qualquer investigação da sua personalidade. Mercê de Deus, cumpristes o dever de aprendiz. Depois de 27 anos, ela cumpriu o dever de aprendiz. Desinteressando-te dos haveres e glórias do mundo, com a descrição conveniente ao espírito iniciante na verdade. Então, não é simplesmente, não quer e fica sofrendo por aquilo. É aquele não fundamentado numa renovação. Ela apenas não disse não para ele, ela dá caminhos, ela dá consolo, ela orienta aquele espírito. Então, é alguém que estava realmente vivendo esse processo da verdade. Afinado com os teus próprios sentimentos ideais, o beletrista não só te vem discretamente acompanhando durante estes 27 anos, sob a nossa vigilância, como muito aprendeu contigo mesma. Referência feita aos estudos e práticas da doutrina que nunca negligenciaste, pois que ele aceitou o teu antigo convite para acompanhar-te nesses trabalhos. Então, quando ela, né, faz aquele convite para ele, na verdade, ele já vinha acompanhando com ela há muito tempo. E olha o compromisso desse espírito, desse médium, que abraça a doutrina espírita sem olhar para trás. Que a partir daquele momento que abraçou para frente, é uma vida nova, uma vida de transformação, de renovação, de postura, ao qual os espíritos que o acompanhavam, que a acompanhavam, tinham a oportunidade de aprender com ela. Como médico que foi, muito se dedicou, agora como espírito desencarnado, aos enfermos e aflitos, que as tuas possibilidades mediúnicas solicitavam receitas e indicações para o tratamento da saúde, o que quer dizer que os tratou e curou por seu intermédio, sem que te percebesse de que era ele que o fazia. Então, quando ela convida ele, né, para que ele pudesse prescrever para os doentes, ele já fazia.
Ele foi colocado ali para testá-la. Então, ela falou assim, poxa, você como médico, está no mundo espiritual, pode diminuir o sofrimento das pessoas através dos médiuns receitistas, que era muito comum naquela época, onde nós tínhamos muito poucos profissionais da saúde, poucas instituições hospitalares, postos de saúde. Então, a medicina era exercida quase que por pessoas que se dedicavam um pouco mais ao conhecimento. E ele, como médico, né, tinha todo um conhecimento e utilizava, através dela, médium, a condição de prescrever receitas. Ele fez mais, porém, como intelectual que também é, amante e cultor das belas letras, muitas crônicas, artigos e até conferências que escrevia e lia, outrora em reuniões de estudos espíritas, escreveu-as ele com o teu lápis e a tua mão, servindo-se das tuas faculdades de intuição. Porém, ou alguém por mim, fiscalizava ou presidia tais atividades, pois beletrista é meu pupilo espiritual, a quem muito quero e que preparo e reeduco para a nova existência carnal. Então, o espírito ainda é ligado a Bezerra de Menezes, que muitas vezes inspirou ela e foi colocado ali para testá-la. A gente não pode fazer uma ideia, talvez, mas então toda a história que ele contou para ela é uma história falsa? Talvez não, talvez ele tenha vivido aquilo tudo. Só que ele colocou para ela de uma forma que talvez se fosse um espírito obsessor, ela estaria armada, ela estaria já vigilante, mas ele chega como um homem bem educado. Ele tinha afinidade com ela, e já trabalhava com ela de diversas formas, né, em diversos trabalhos. Então havia toda uma ligação, o que tornou a prova muito mais delicada, muito mais difícil de dizer não. Porque dizer não para uma pessoa que você não gosta, que não tem afinidade nenhuma, é fácil. Mas vai dizer não para alguém que está, de certa forma, com grande afinidade com você, que exige de você, às vezes, uma postura que você sabe que vai desagradar profundamente. É muito mais difícil. Aí não é apenas dizer não, mas direcionar essa pessoa. Propositadamente, obstávamos intuições e esclarecimentos concernentes ao caso. É bom que um médium ignore muitos acontecimentos em que toma parte, como agente transmissor da espiritualidade, a fim de que a vanglória e a pretensão, sempre fáceis de se infiltrarem no caráter humano, não lhe anulem as possibilidades prematuramente, antes de que ele próprio se servir dos ensejos que recebe e que lhe são de justiça para as tentativas de progresso. Não ignoravas tratar-se de ditados mediúnicos e intuitivos, os trabalhos literários que obtinha sem assinatura, mas que te cercavam, amigos, familiares, companheiros de ideal, julgavam tratar-se de produções da tua própria mente. Seria ainda, de algum modo, um testemunho grave, onde seriam provados os teus pendores para a simplicidade ou a vaidade, como também seria um aprendizado indispensável ao pobre sofredor, que iniciava a própria reeducação à luz do Consolador e precisava progredir. Então, mesmo quando ela recebia aqueles tratados, aqueles ditados, como ela escreve muito bem, como a gente vê que ela desdobra, né, vários assuntos numa obra, ela tinha a convicção que não escrevia sozinha, mesmo quando espírito nenhum assinava. As pessoas ali falam, nossa, mas como ela escreve bem, como tem lógica, e ela sabia profundamente que não era ela que estava escrevendo. Mas não tinha uma assinatura, era mais um teste para que ela não infiltrasse em si o orgulho ou a presunção das suas faculdades, que não eram reais. Lembra-nos da primeira palestra de Divaldo Franco, quando ele, despreparado, não sabia ainda o que era falar, ele vai em Sergipe, né?
e acaba fazendo a inspiração, fazendo a palestra sobre a inspiração dos espíritos, que praticamente o tomaram, né? E falaram por ele. Então as pessoas empolgaram e convidaram ele para falar no outro dia, e ele não levou nada, ele achou que era ele, que ele era inteligente, que ele falava coisas muito bonitas, porque não conhecia o próprio fenômeno. E no outro dia os espíritos não aparecem. E ele passa uma vergonha muito grande a não saber o que fazer. Então ele senta e fala: olha, ontem não foi eu que falei, foi, né, uma entidade que chegou, que falou através de mim, e eu apenas, né, reproduzi o que ela falou. Hoje ela não veio e eu não tenho o que falar. Não preparei nada, não sei o que eu vou fazer. Então depois que ele passa essa vergonha, né, e dá esse testemunho, novamente o Espírito surge e fala: eu vim não por você, mas pelas pessoas que aqui estão. Aí faz ele levantar e novamente fala através do campo mediúnico altamente sensível. E a partir daí, ele então começa a estudar muito a doutrina espírita para não assumir compromissos para os quais ele não estava preparado. Seria ainda, de algum modo, um testemunho grave onde seriam provados os teus pendores para uma simplicidade ou para a vaidade. Como também seria um aprendizado indispensável ao pobre sofredor, que iniciava a própria reeducação à luz do Consolador e precisava progredir. Graças à bondade do Mestre que nos socorreu, vencemos todos. O beletrista terminou o curso e reencarnará quando desejar, para novos testemunhos que implicarão a sua renovação para o domínio do espírito. Se quando outrora ele a ti dirigiu pela primeira vez, tentando convencer-te a anuir os seus intentos, oferecendo-te fortuna e glória, tu tivesses atendido, resultaria de tal conluio uma obsessão para ti mesma, a qual possivelmente redundaria em suicídio, pois que teria exposto as tuas faculdades positivas, como são as forças inferiores do invisível, visando a interesses mundanos, pois então serias abandonada pelo teu livre-arbítrio, e para ele agravo de responsabilidades e situações futuras precaríssimas, pois que beletrista, pela época, ainda não se encontrava em condições de desempenhar um ministério espiritual de tal gravidade. Então, se naquele ponto ela viesse aceitar aquele convite, com certeza a queda seria monstruosa. Jogaria uma encarnação toda fora. E aí a gente pergunta: mas meu Deus, será que nós passamos por testes dessa natureza? Passamos. Passamos sim. Talvez não na mesma intensidade dela, mas talvez para nós o teste de perdoar, de compreender, de aceitar as pessoas à nossa volta, de aceitar as situações que não podemos modificar, de nos adaptarmos à vida, de evitarmos uma rotulagem, de educarmos os filhos. São testes dificílimos, que exigem de nós uma postura dentro da verdade que estudamos. E é importante para nós sairmos desses testes vitoriosos, porque imagina Ivone Pereira, uma alma com grandes compromissos, uma ex-suicida, que havia se dedicado nas encarnações passadas à arte da música, à arte literária, daí a mediunidade com todos esses aspectos, a sua aproximação com Frederic Chopin. No entanto, o teste, né, na situação mais difícil da vida, na falta de recursos financeiros, na falta de recursos para ter uma vida digna, uma proposta. Ah,
psicografa aí, põe seu nome. Ninguém vai ficar sabendo. Isso vai te trazer bem-estar, vai te trazer status, vai te trazer glória. Mas aí existe uma cláusula que os espíritos nunca põem em evidência, que é a consciência de culpa. Aqueles que conhecem a doutrina espírita sabem muito bem o quão responsáveis estão sendo a cada dia, a cada momento, a cada nova reflexão. E se a gente não se desdobrar em atenção para com as nossas pequenas provas de iniciação no campo da verdade, nós seremos sempre candidatos ao trabalho e nunca trabalhadores da última hora. Vejo, porém, a interrogação em teu cérebro, dizia Bezerra de Menezes. E o suicídio por ele praticado? Porque ele se entregou à neurastenia, ao desinteresse pela vida, não se alimentou, não se cuidou, isso levou à antecipação da morte. E se pudéssemos traduzir, suicídio seria você antecipar o momento da morte. Por isso, quase todos somos suicidas, porque desrespeitamos a saúde do corpo, porque não respeitamos os limites que temos para conviver, para viver bem, e com isso nós desgastamos a matéria a tal ponto que acaba nos colocando, né, nessa condição de suicidas, que não vem a ser aquele que declaradamente, intencionalmente, tira a sua própria vida. Não houve exatamente um suicídio, na expressão costumeira do termo, visto que pela época de seu decesso físico, ele se encontrava totalmente presa de graves distúrbios nervosos, além de obsidiado pela suicida Maria Elisa. Lembra que ela se matou porque não conseguiu ficar com o filho, que havia tido fora do primeiro casamento, que o companheiro rude tomou o filho dela, a qual, reconhecendo-se viva em ela em túmulo, negava-se a abandoná-lo, afeita ao elo sentimental que os unira. Então, a história é real. A história é, o Dr. Bezerra está dando a comprovação. Ele tinha um amor muito grande por Maria Elisa, que havia suicidado. E a presença dela, ele não aceitando a morte dela e ela não aceitando a separação, fez com que os dois se unissem e ele foi, aos poucos, se evadindo da própria vida. Ele, portanto, não teve intenção de matar-se. Não premeditou o suicídio, nem mesmo assistiu com seus próprios sentidos o ato que praticou. Ele simplesmente foi se entregando pelos fluidos que recebia, pela própria presença desse espírito, pelas dificuldades que vivia. E assim sendo, não houve o drama consciencial, ou seja, a responsabilidade de consciente infração a uma lei da natureza no sentido lato do termo. Mesmo que ele tenha, num momento de crise que não é citado, se jogado de algum lugar ou tirado da própria vida, a intenção, o que move, é que está nas leis de Deus. Então não é o ato em si. Ah, fulano se suicidou, está sofrendo, está passando por isso, por aquilo. Isso daí são previsões da nossa infantilidade. Ninguém sabe exatamente o que cada um está passando, o que cada um está vivendo. Apenas Deus pode e consegue ver os dramas íntimos da nossa alma. Somente Ele sabe o que cada um vive, o que cada um resiste, o que cada um suporta, o que cada um está suportando. Então, não é porque alguém tirou a própria vida ou se entregou de tal forma que consumiu, que está passando por todo aquele processo do vale dos suicidas, das dificuldades, da inadaptação à vida espiritual, dos processos obsessivos. Tudo caminha dentro das leis de harmonia. E Deus, que tudo sabe, que tudo conhece,
também conhece o nosso mundo íntimo e nos avalia pela nossa intenção, muito mais do que pela nossa ação. Vamos agradecer a Deus essa reflexão. Na próxima semana nós vamos encerrar esse capítulo, o fechamento dele, para iniciarmos uma nova etapa, já terminando o livro, né? Agora nós temos mais 3 capítulos bem pequenos, que vai fechar esse entendimento para que a gente possa estar voltando aos ensinamentos, né, de André Luiz na obra Mecanismo da Mediunidade. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus a saúde do corpo, o bem-estar. Vamos agradecer a Deus porque estamos em casa, distante do frio que está lá fora. Mas há muitos que estão lá fora, Senhor, sem recursos, sem um cobertor, sem uma alimentação, e quem sabe nós podemos diminuir este sofrimento, levando algo de nós mesmos para eles. Assim como eles estão sofrendo, Senhor, há muitos que sofrem, porque nem sempre a vida se desdobra num mar de tranquilidade. Há dramas pessoais, sociais, íntimos, aonde muitos ainda não se encontraram. Nós pedimos por todos esses que estão invisíveis à sociedade, mas que não deixam de ser filhos de nosso Pai Criador. Aos nossos irmãos e companheiros do Lar Cristão Paulo de Tarso, o nosso abraço, o nosso pedido ao nosso Senhor, que abençoe a todos nesse período de inverno, de muitas fragilidades, das doenças respiratórias, que eles possam estar resguardados, Senhor. E aqueles que, se porventura vierem a partir, que estejam prontos para retornar à verdadeira pátria, a pátria da alegria, do conforto, do bem-estar, do reencontro das almas amigas, do reencontro com a própria verdade. Abençoe-nos, Senhor, dá-nos um excelente final de semana, uma nova semana próspera de trabalho e de construção. Permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, muito boa noite a todos. Semana que vem